Beleza, então para discutir com vocês a arquitetura por trás desse projeto, eu preferi vir aqui para o tablet para fazer alguns desenhos. Então eu coloquei aqui as telas que vocês já viram que a gente tem e eu quero discutir com vocês cada uma delas. Então eu coloquei as telas aqui em preto, tá? A gente vai ter cada uma delas aqui. Vamos começar com essa aqui do canto. Então a gente precisaria criar uma tela de login que vai conter usuário e senha. Aqui vocês podem já pensar que a gente vai utilizar o dbc.input para esses dois casos, e eu vou ter um botãozinho de login aqui no meio, tá? É importante que, quando a gente tente logar, lembrem que eu vou precisar criar um callback, que o input dele vai ser esse botão, ele vai puxar essas duas informações aqui, usuário e senha, e vai tentar comparar neste caminho aqui, nessa rota, vai tentar checar se essa informação de usuário e senha, primeiro, se o usuário existe, e se a senha desse usuário encriptografada bate com o que a gente tem em um banco de dados aqui no fundo. Esse banco de dados aqui vai ser um banco de dados SQL, tá? Para quem não tem experiência com isso, a gente pretende colocar no futuro um curso completo de bancos de dados e SQL aqui na plataforma. Na data que eu estou gravando isso, a gente não tem esse curso ainda, mas eu vou tentar explicar para vocês o necessário para que vocês também consigam replicar esse projeto de vocês sem ter o domínio completo da biblioteca. A gente vai utilizar uma série de bibliotecas adicionais que vão facilitar esse nosso processo. Mas, em suma, eu quero que vocês imaginem um banco de dados SQL como sendo uma grande planilha de Excel. Imagine que ela tem lá colunas e linhas e tem uma série de informações onde cada linha vai ser um usuário e vão existir algumas colunas, no caso, uma coluna para o usuário, uma coluna para a senha e outra coluna para o e-mail. Essa vai ser a estrutura que a gente vai ter aqui embaixo. E aí, uma vez que eu fiz esse check, eu vou ter a resposta se a informação ela está correta ou não está correta. Se a informação estiver correta, a gente vai permitir que a pessoa se logue no nosso sistema. E ele vai garantir que a pessoa está logada. A gente vai salvar isso aqui no que a gente chama de cache do sistema, nos cookies do browser, e aí nosso sistema vai saber, essa pessoa está logada. Se ela tentar voltar para a tela de login ou tentar acessar esse dado proibido aqui, que seria um dado que só seria acessível se a pessoa tivesse logada, ela vai conseguir, porque a gente vai fazer uma consulta à cache do browser que está aguardando a informação. Esse cara já logou, tá? Ele vai poder ver essa tela. Se ele apertar o botão de logout, a gente vai alterar essa cache, que vai ficar aqui em cima, e a gente vai tirar a informação de que a pessoa está logada, e aí ela volta por essa rota, que é a rota de logout. Tá? A última tela que a gente teria que se preocupar seria a tela de registro, então a gente coloquei aqui username e password. Teria também um outro campo que eu esqueci de desenhar aqui, que é o do e-mail, vocês podem fazer quantos campos quiserem. E a diferença é que aqui ele vai checar esses três campos, tá? Checar se as informações estão corretas. Se estiverem corretas, ela vai devolver um save. E a última coisa que é importante da gente fazer é, se porventura algumas das informações faltarem aqui, ou a pessoa errar o password aqui, a gente vai ter o que a gente chama de uma tela de erro. Eu vou ter que gravar a informação de que, ao tentar acessar o login, houve algum erro. E se isso aqui aconteceu, eu quero montar a tela de login escrevendo essa mensagem de erro aqui embaixo. Que foi o que aconteceu no nosso projeto quando a gente colocou as informações ali e apareceu erro. E o mesmo vale para a tela de registro aqui, onde se faltar alguma informação, eu também quero escrever erro aqui embaixo. Tá? Essa aqui é a arquitetura padrão que a gente vai utilizar no nosso projeto. E aí agora, não se assustem, tá? Mas a gente vai ter que fazer uso de uma série de bibliotecas para nos ajudar nesse processo. Tá? Existem outras formas de se fazer. Eu preferi colocar todas essas aqui porque elas vão simplificar um pouco o processo. Por mais que possa assustar vocês, a gente está fazendo uso de 4 bibliotecas simultâneas, tá? Eu garanto para vocês que a alternativa seria um pouco mais complexa. Tá? Então eu redesenhei aqui, tenho essa estrutura normalmente. A gente vai começar utilizando uma biblioteca chamada SQL Alchemy. Ela é bem importante para quem trabalha com SQL dentro do Python, que ela simplifica as operações contra bancos de dados SQL. Tá? Então ela faz operações no formato SQL para a gente, sem que a gente tenha que ficar decorando código SQL. Aqui um pequeno resumo. Vamos supor que vocês nem sabem do que eu estou falando, o que é SQL, eu não tenho ideia do que seria. SQL é uma linguagem de programação, não é bem de programação, mas é uma linguagem que a gente aprende para poder se comunicar com um banco de dados. É uma padronização que se usa
Existe uma série de bancos de dados que são estruturados de uma forma e quando a gente aprende a utilizar a SQL, a gente consegue se comunicar com esses bancos de dados dessa forma. O SQL Alchemy, ele vai permitir que a gente se comunique com os bancos de dados usando pequenos comandos em Python, sem ter que decorar tem que ter que aprender toda essa linguagem nova de programação. Tá? Então é isso que ele vai fazer para a gente, ele vai simplificar a nossa conexão, vai garantir que a conexão ela esteja estável e permitir que a gente acesse esses dados. Existe uma segunda biblioteca aqui chamada Flask SQL Alchemy, que ele vai permitir que a gente consuma os dados do SQL Alchemy dentro do Flask. Aí a próxima dúvida é, o que é o Flask? Eu não comentei isso ainda, mas o Flask ele é uma biblioteca do Python para que a gente crie sistemas, vamos dizer assim, o back-end de sistemas. Ele é muito utilizado para sistemas web e o Dash por si só ele é feito em cima do Flask. Então todas as requisições e a estrutura que a gente usa no Dash ela é feita em cima do Flask por si só. Tá? Então é importante a gente utilizar essa biblioteca porque quando a gente usa o Flask SQL Alchemy a gente consegue conectar muito facilmente a nossa própria aplicação com o dashboard porque o Dash é feito em cima disso, e vocês perceberam que nem precisaram aprender nada de Flask até aqui, porque o Dash é feito de uma forma que ele mascara isso pra gente. A gente não tem que estar se preocupando com os detalhes que acontecem lá no fundo do código, mas por debaixo dos panos ele usa o Flask. Tem algumas aplicações que eu vou fazer no futuro ainda aqui na plataforma que são mais poderosas do que as aplicações padrão que a gente tem visto até então, criação de dashboards. Quando vocês começarem a entrar de fato em criação de aplicativos, vão perceber que dominar um pouquinho do Flask e às vezes entender por debaixo dos panos o que tem aqui no Dash facilita bastante e aumenta ainda mais a quantidade de problemas que vocês podem resolver por dominar essas duas bibliotecas. É um conceito avançado, esse projeto aqui ele é bem mais avançado do que os outros, ele não é tão difícil, não tão extenso em termos de linhas de código, mas tem muito conhecimento agregado aqui, tá? Então vejam ele com calma. A próxima biblioteca que eu vou ter que utilizar vai ser o Flask Login. Então ele vai guardar todas as informações de usuário e senha logado para a gente. Ele faz essa gestão aqui em cima de guardar na cache. Ele loga e desloga usuários. Tá? Então ele vai só guardar essa informação. Cara, tu tá logado, tu não tá logado. Ele não faz, ele não tem nada a ver com isso aqui embaixo, com o nosso banco de dados. Ele é só lida com informações da cache do browser. Tá? É isso que eu coloquei aqui em cima, que eu fiz o desenho antes, então ele vai fazer isso aqui pra gente. E a última seria uma biblioteca que eu nem sei pronunciar, para ser sincero. Workzelg, não sei se alguém entende essa língua aqui, pode me corrigir nos comentários. Mas é uma biblioteca que ela vai permitir que a gente faça a criptografia da nossa senha, para que quando a gente colocar esse projeto em produção, não tenha nenhum tipo de pessoa querendo roubar a senha através de alguma manipulação no nosso sistema operacional. Então isso aqui vai deixar ele bem mais seguro, nossa aplicação. Então essas 4 bibliotecas aqui vocês vão ter que ter instalado, tá? O fluxo da coisa é mais ou menos essa. Talvez as primeiras aulas desse projeto vocês se assustem um pouco, tem muito código novo, muita coisa nova. Para ser sincero, foi novo para mim. Eu não faço autenticações dessa forma, eu prefiro fazer de uma outra forma, utilizando estruturas no SQL, mas eu achei importante colocar esse tipo de projeto aqui na plataforma porque eu sei que isso aqui é muito mais popular no mercado. Muitas outras empresas ou outros projetos que vocês foram ver fazem uso de uma estrutura como essa e fazem uso de bibliotecas SQL. Então eu preferi abrir mão da forma como eu faço, que é uma forma, uma forma alternativa, para apresentar para vocês uma forma que vai preparar vocês melhor para o que vai aparecer aí no mundo afora. Bom? Então, vamos lá.